Olá! Nessa nossa análise de hoje, baseada na obra Entre a Terra e o Céu, a gente vai investigar uma ideia bem radical, a de que a nossa mente é, na verdade, o comando central de tudo, do nosso corpo e do nosso destino. Vamos fazer isso com um olhar quase clínico para entender como é que os nossos pensamentos podem, de fato, moldar a nossa realidade. A grande questão que vai guiar a gente é essa aqui. E se a mente não fosse só uma espectadora passiva do que acontece com a gente? E se ela for a verdadeira arquiteta da nossa biologia? Quer dizer, e se os nossos pensamentos pudessem literalmente nos deixar doentes ou nos curar? Vamos explorar isso não como filosofia, mas como o ponto de partida de um diagnóstico. Então, nosso ponto de partida é o seguinte: o pensamento não é algo etéreo, abstrato, não mesmo. Ele é uma força real, uma energia que acaba se transformando em ações e circunstâncias, sabe? É ele que, no fim das contas, desenha o mapa da nossa vida. E essa citação resume o princípio fundamental de tudo isso. A arquitetura dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, tudo o que acontece aqui dentro, se projeta para fora, desenhando os contornos da nossa realidade. Basicamente, aquilo que a gente pensa, a gente se torna. Para a gente entender isso na prática, vamos analisar um estudo de caso bem profundo. O caso de Zulmira. Ela tem sintomas físicos bem sérios que a medicina tradicional simplesmente não consegue explicar. E a gente vai ver que a origem do problema vai muito além do corpo. Ela está num conflito emocional e espiritual muito intenso. Olha só a dinâmica central desse problema. De um lado, a gente tem a Zulmira, a paciente, que está sendo consumida por um remorso destrutivo. Do outro, a Odila, que é a causa. Mesmo depois da morte, ela age como uma agressora espiritual, movida por um ciúme avassalador. Uma está presa pela culpa, a outra fixada na vingança. É um ciclo vicioso perfeito de causa e efeito. E aqui está a origem da doença, o ponto exato onde tudo começou. A culpa na Zulmira não era só um sentimento. Ela criou uma ressonância, uma espécie de link vibratório que sintonizou a Zulmira na mesma frequência da Odila, a mãe falecida e vingativa do menino. Essencialmente, o remorso da Zulmira abriu uma porta e a obsessão da Odila entrou. Certo, agora a gente entra na fase do diagnóstico. Como é que emoções como o ciúme da Odila e o remorso da Zulmira se materializam numa doença física de verdade? Para responder isso, a gente precisa, dissecar a anatomia espiritual dessa influência. A chave para entender essa conexão é um conceito chamado perispírito. Pensa nele como uma ponte semimaterial que liga o nosso espírito imortal ao corpo físico. Ele funciona como um molde que dá forma para o nosso corpo e, o mais importante, é por ele que fluem as nossas energias mentais e emocionais. É exatamente aí que a somatização acontece. E a progressão da doença segue 4 passos bem claros. É quase uma receita. Primeiro, a mente gera um pensamento negativo poderoso. Segundo, esse pensamento cria um padrão vibratório de baixa frequência. Terceiro, o perispírito absorve esse padrão e fica desequilibrado. E o passo final, o corpo físico, que é moldado pelo perispírito, manifesta esse desequilíbrio como doença. Uma cadeia de causa e efeito direta. Essa citação é um diagnóstico preciso. A culpa não é só um peso moral, não. Ela funciona como um colapso da consciência, uma brecha no nosso sistema de defesa psíquico. E é por essa brecha que influências negativas externas, como as da Odila, conseguem se infiltrar e tomar o controle. E a descrição dessa obsessão é clinicamente impressionante. Fios cinzentos que fluem da mente da Odila direto para a da Zulmira. E esses fios não são só uma metáfora, não. Eles se conectam ao sistema nervoso da paciente, controlando o metabolismo dela. É um verdadeiro processo de vampirismo energético, onde uma mente domina a fisiologia da outra. Ok, diante de um diagnóstico desses, qual é o tratamento? Bem, não é farmacológico, e sim energético. A intervenção aqui é a prece. Mas veja bem, não como um simples pedido, e sim como uma ferramenta poderosa para alterar a frequência vibratória e restabelecer o equilíbrio.
E aqui a gente encontra um conceito fascinante, a oração refratada. No caso que estamos analisando, as preces vinham da filha, Evelina, e eram para a mãe dela, a Odila. Só que a Odila estava num estado mental tão perturbado que ela não conseguia receber essa energia. Então o impulso luminoso da oração era desviado ou refratado para um plano espiritual mais elevado que era capaz de entender o pedido de socorro e intervir. Então, o ponto crucial é este. A prece não é um ato passivo. É uma ação, é uma emissão de energia que, seguindo as leis espirituais, provoca uma reação correspondente. É um princípio de causa e efeito, simples assim. A qualidade da energia que a gente emite determina a qualidade da resposta que a gente recebe. Agora, vamos analisar a fase de recuperação do caso. A gente vai ver os resultados diretos desse tratamento energético e o que acontece quando a consciência dos envolvidos, finalmente, vira a chave. Esse era o estado mental da Odila antes da intervenção. Um pensamento fixo no ódio, no ciúme, na vingança. Era essa frequência que alimentava toda a doença, a fonte da emissão tóxica que estava adoecendo a Zumira. E agora, prestem atenção na transformação. Depois do tratamento, a perspectiva da Odila muda da água para o vinho. O foco sai do egoísmo e da posse e vai para a compreensão e para a responsabilidade. Ela para de exigir para começar a dar, para de dilacerar para recompor. Essa mudança de consciência, essa é a verdadeira cura. E o resultado clínico disso tudo é uma cascata de efeitos positivos. O ciúme da Odila se transforma em compreensão. Aquele link obsessivo com a Zumira é rompido. A culpa da Zumira finalmente é processada e liberada. E como consequência direta, a doença física vai embora, porque a sua causa espiritual foi removida. A paz volta não só para o corpo, mas para toda a família. E essa citação amarra a conclusão final da nossa análise de uma forma perfeita. O comando de tudo está na mente. É a consciência que desenha o nosso destino. E o corpo é apenas a tela onde o estado da nossa alma se reflete. E a gente encerra com um convite à autoanálise. Se a forma do nosso pensamento realmente molda o nosso destino, a pergunta final é inevitável. Que realidade os seus pensamentos estão construindo neste exato momento?